bem-vindo ao segundo Maratona de Engenharia, evento esse online que permite a troca de experiência de diversos profissionais em diversas áreas. Me chamo José Soares, sou engenheiro civil pela Universidade Federal de Ceará, sou técnico e tecnólogo em eletromecânica pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico Centec, tenho especialização em engenharia de produção, MBA em construção sustentável e estou concluindo o mestrado em engenharia civil pela Universidade Federal do Estado de Ceará. Bem, o tema da nossa palestra é sobre vistoria e inspeção predial, assunto este de fundamental importância para garantir a segurança e a estabilidade de qualquer edificação. Nos últimos noticiários, temos visto várias vítimas, sejam elas fatais ou não, ocasionadas pela falta de manutenção devido à falta de inspeção. Não adianta construirmos sem garantirmos que aqueles materiais eles passem por manutenção, seja ela corretiva ou preventiva, ou até mesmo a preditiva. Cabe a cada usuário saber como realizar essas manutenções, como também se preocupar em buscar alternativas viáveis para que esses materiais eles possuam uma vida mais prolongada. Na nossa palestra iremos abordar os seguintes assuntos. Primeiro, nós teremos uma introdução, certo? Falando sobre a inspeção predial. Depois, uma definição sobre a mesma. Logo em seguida, iremos abordar qual a importância da inspeção predial, as principais etapas na realização de uma inspeção predial, onde eu vou mostrar como fazer um laudo. Depois vou falar sobre o laudo de inspeção predial, o que deve ser inspecionado em uma edificação e quais os profissionais habilitados para fazer isso. Gostaria também que qualquer dúvida fosse colocada abaixo do vídeo para que eu possa responder aos participantes. Como também aqueles que tiverem interesse no material, pode me passar um e-mail aí embaixo mesmo do próprio vídeo e eu retornarei com a apresentação, como também outros materiais que irão proporcionar um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Bem, a inspeção predial ela é necessária. Por quê? Porque constantemente as edificações elas passam por diversos fatores, sejam eles naturais ou não naturais. A inspeção predial ela proporciona um mapeamento das manifestações patológicas ali presentes, ou até mesmo falhas oriundas de equipamentos, máquinas ali existentes. E assim, através de um plano de manutenção, você vai realizar a correção de manifestações patológicas e ou falhas e assim garantir a vida útil daqueles equipamentos, daquelas máquinas, dos elementos estruturais por um tempo maior. No entanto, é necessário que um profissional habilitado vá até a edificação e realize o mapeamento, o registro dessas manifestações, que chamaremos de laudo de inspeção predial. O profissional, ele pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, ou qualquer outra área específica para aquilo que for ser inspecionado. Por exemplo, vamos realizar uma inspeção no sistema de SPDA, ou seja, proteção contra descarga atmosférica. Então é necessário um profissional habilitado, ou seja, um engenheiro eletricista, para realizar o laudo de resistividade do SPDA. Se for o caso de ar-condicionado, bombas, aí será um profissional da engenharia mecânica e assim por diante. No entanto, é de extrema importância que o profissional seja habilitado e tire a sua RT, ou seja, anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, ou se for arquiteto, que tire a RRT, que é o registro técnico que se tira no Conselho CAL. Então, a inspeção predial ela tem que acontecer. Isso já vem acontecendo em várias capitais.
Por exemplo, Fortaleza, a cidade em que eu moro, nós possuímos uma lei desde 2012, que é a Lei 9913/12. Só que somente agora em 2015, no dia 23 de junho de 2015, ela foi sancionada através do decreto 3.616. Isso depois que aconteceu um acidente fatal, certo? Morreram 2 operários, provocado pelo desabamento de uma marquise. Essa que foi constatada através de um laudo realizado pelo nosso Conselho de Engenharia, o CREA, onde foi visto que a ferragem estava totalmente comprometida, não existia mais ferro naquela laje. Ou seja, esse concreto provavelmente ele já se manifestou através de fissuras, rachaduras. Ele simplesmente apresentou a manifestação e não foi dada a devida importância. Que ao passar do tempo, essas infiltrações foram minimizando ainda mais a esbeltez da armadura, provocando seu colapso. Será que isso poderia ter sido evitado? Se tivesse feito uma inspeção antes do acontecido e realizado a devida manutenção, com certeza não teria chegado aonde chegou. Então a inspeção predial não deve acontecer somente quando a estrutura desaba, mas sim deve ter um plano de manutenção, e esse plano de manutenção deve ter a inspeção predial. E dependendo da quantidade de anos dessa edificação, ela vai ter em intervalos de tempo a inspeção realizada. Por exemplo, aqui em Fortaleza, no nosso decreto 3.616, se a edificação tiver até 20 anos, a cada 5 em 5 anos deve ser feita uma inspeção predial. Se tiver entre 21 a 30 anos, de 3 em 3 anos, de 31 a 50 anos, de 2 em 2 anos, e edificação acima de 50 anos, deve acontecer a inspeção predial em ano. Esse laudo é levado à SELMA, um órgão da prefeitura, junto com outros documentos, e assim é dado entrada num certificado de inspeção predial, conhecido como CIP. A partir desse CIP, você vai ter a comprovação que a sua edificação passou por uma inspeção. E aí, a prefeitura, ao abordar a sua edificação, ela não vai lhe multar. Por quê? Porque ela viu que está dentro da nova lei. O que é inspeção predial? Bem, segundo a norma de inspeção predial do IBAP São Paulo, inspeção predial é uma análise isolada ou combinada das condições técnicas de uso e de manutenção das edificações. Ou seja, a inspeção predial ela pode ser realizada de forma completa em uma edificação ou de forma isolada. Você tem um condomínio e você pode determinar que seja inspecionado somente alguns apartamentos, ou somente as áreas cobertas, ou a cobertura, ou a caixa d'água, como também um todo. Eu quero uma inspeção em todo o meu condomínio. Áreas comuns, áreas internas, apartamento por apartamento, que é o que se aconselha, fazer uma inspeção completa. E a partir desse momento, através desse laudo, você vai ter o preenchimento, certo? De uma planilha, através de um registro fotográfico, e o mapeamento de todas essas manifestações ou falhas ali presentes, para a partir daí ter um plano de tratar todas essas manifestações. Já de acordo com a ABNT NBR 5674, a inspeção predial é uma avaliação do estado da edificação e de suas partes constituintes, realizada para orientar as atividades de manutenção. Ou seja, você vai realizar um laudo, como eu falei, mapear todas as manifestações, avaliar qual a que deve ser tratada em primeiro lugar, e a partir daí o seu gestor irá trabalhar a correção dessas manifestações. Quem deve solicitar
a inspeção predial em um condomínio, por exemplo? O síndico ou o administrador do condomínio. Para que serve a inspeção predial? A inspeção predial, ela te dá uma visão ampla e detalhada do estado de conservação e de manutenção daquela edificação, conhecendo assim os pontos críticos a serem corrigidos. Ou seja, através desse mapeamento patológico, você terá todo o registro das manifestações ali presentes. Com isso, você vai classificar quem é de grau mínimo, regular e mais crítico, e a partir daí tratar um plano para a correção das mesmas. A inspeção predial também ela proporciona tomadas de decisões, a fim de garantir a manutenção mais eficiente e menos onerosa. Ou seja, se você deixar para realizar a manutenção somente quando o equipamento para, ou somente quando o elemento construtivo quebrar, a intervenção irá ser bem mais cara do que se você viesse já acompanhando a sua edificação e sempre que for visto algo de anormal, já tratar a sua correção. Quais as principais etapas para a realização de uma inspeção predial? Bem, se tratar da inspeção predial a fim de elaborar um laudo, primeiro nós temos a primeira etapa, que se dá através de um levantamento de dados e documentos daquela edificação. Dentre esses dados, documentos, nós vamos pegar documentos da parte administrativa, da parte técnica, de manutenção e de operação. Esses documentos são justamente os projetos arquitetônicos, estruturais, contra incêndio, elétrico, hidráulico, e assim você vai fazer uma avaliação das condições que está vendo e do que foi projetado, para a partir daí você ir para as demais etapas. Na segunda etapa vai acontecer uma entrevista. Entrevista essa com o gestor, o síndico, o administrador daquela edificação, como também daqueles funcionários que ali estão todos os dias trabalhando, e você vai coletar informações para poder ter um conhecimento melhor da edificação a qual será inspecionada. Por exemplo, você pode muito bem perguntar ao jardineiro se ele viu algum local naquela edificação que esteja úmido, a parede esteja úmida, se ele viu alguma infiltração, se, por exemplo, existe alguma manutenção que esteja acontecendo naquele exato momento que você for realizar o trabalho de inspeção predial. Você procura saber com o seu gestor daquela edificação se existe reformas em andamento, quais as últimas reformas, se eles possuem a RT dessas reformas, se normalmente existe profissionais habilitados a realizar certos acompanhamentos. Por exemplo, os elevadores, é necessário uma empresa que mensalmente esteja ali acompanhando o desenvolvimento daqueles equipamentos para minimizar qualquer parada inesperada. E entre os outros equipamentos, bomba, o para-raio, grupo gerador, subestação e assim por diante. Então essa entrevista é de fundamental importância para o conhecimento daquela edificação. Na terceira etapa, vai ser realizada a inspeção predial. Essa inspeção predial ela pode ser realizada por uma equipe multidisciplinar, que seria uma equipe por mais de um profissional habilitado, ou seja, poderíamos ter um arquiteto, um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, entre outros. Ou, dependendo do nível de complexidade dessa edificação, ser somente um profissional, um arquiteto, um engenheiro civil e assim por diante. O número de profissionais que ali irão trabalhar depende muito da complexidade e do nível de inspeção que aquela edificação te proporciona. Existem 3 níveis de inspeção: o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1 ele trata sobre edificações mais simples,
uma casa, um pavimento até 3 pavimentos, uma loja, dentre outros. Podemos ter casa também com maior complexidade. Se for maior complexa, então o nível de inspeção já não vai ser mais nível 1. No entanto, no geral, o nível 1 é esse. São edificações mais simples. No nível 2, nós temos edificações multifamiliares, edifícios comerciais, com sistemas construtivos mais complexos do que no nível 1. E eles vão poder ter um sistema de climatização, vão ter 1 ou 2 elevadores, e assim pode ser realizado por um só profissional, como também uma equipe multidisciplinar. E isso vai depender também da complexidade desses sistemas ali naquele nível 2. No nível 3, não. É necessário uma equipe multidisciplinar, porque a complexidade da edificação vai ser bem maior. Então, teria a presença talvez de um heliponto, de uma subestação, de grupos geradores, automatização mais complexa. Então, o nível 3 ele é bem mais complexo. Então, tudo isso tem que ser observado. Depois que você classifica o tipo da inspeção a ser realizada, se é nível 1, nível 2 ou nível 3, aí você vai partir para a quarta etapa, que seria classificar as deficiências ali constatadas. Deficiências essas que podem ser anomalias construtivas ou endógenas. Isso quando relacionadas a problemas de construção ou projeto do prédio. Por exemplo, você tem um tipo de classificação de anomalia construtiva ou endógena quando, por exemplo, tem uma fissura em uma edificação e todos ali acham que foi por falta de fundação. Então, pode ter sido um erro de projeto, como também um erro de execução. Primeiro, cadê o projeto? Vamos avaliar o projeto. O projeto contempla fundação? Porque é obrigado a ter uma fundação nessa edificação. Aí tem lá no projeto a fundação. No entanto, não foi executada. Talvez o empresário, vamos fazer dessa forma que vai ter perigo e vamos gastar menos. Então, cabe aí uma classificação dessa, uma anomalia construtiva, né? Temos também anomalias funcionais, que seria relacionada à perda de funcionalidade por vida final do material. O próprio envelhecimento, por exemplo, você tem uma anomalia funcional, um rolamento de um motor do elevador, ele quebra, onde esse rolamento realmente já passou da sua vida útil. Então isso aí foi uma anomalia funcional. E nós temos as falhas de uso e de manutenção, que são relacionadas à perda precoce de desempenho por deficiência no uso ou nas atividades de manutenção periódica. Ou seja, você tem ali um pilar que ele já apresenta algumas fissuras, no entanto, ninguém tratou. E essas fissuras vão aumentando, que fissuras passam depois para rachaduras e assim por diante, ao ponto do próprio recobrimento estourar e apresentar uma ferragem totalmente comprometida. Então isso aí é falta de manutenção. Então, classificando o tipo de deficiência ali constatado, iremos para a quinta etapa, que seria a classificação do problema. Essa classificação do problema, a gente classifica em 3 tipos, que seria o grau de risco. Ou seja, a gente avalia os fatores de conservação da edificação, as rotinas de manutenções previstas, os agentes de deterioração precoce, a depreciação da estrutura, os riscos à saúde, à segurança, à funcionalidade e o comprometimento da vida útil da mesma. Como também avaliar até se aquela edificação está em condições de alguém continuar ali utilizando ou é necessário fechar para
colocar ela totalmente em reforma. Após avaliar todos esses fatores, você vai dizer que tipo de manifestação ali presente qual o grau de risco, mínimo, regular ou crítico. Mínimo é quando você tem uma manifestação, mas ela não é tão grave ao ponto de você ter que realizar aquele conserto de imediato. Então você prioriza o que é mais importante naquele momento e deixa por último o grau de risco mínimo. O regular é aquele que, se você não tratar logo, ele pode se agravar e se tornar um grau de risco crítico. E o crítico é aquele que precisa de uma intervenção de imediato. Classificou o grau de risco, iremos para a sexta etapa, que seria o quê? A elaboração de uma lista de prioridades, onde mapearíamos qual intervenção a ser realizada primeiro. E seguiríamos a seguinte sequência lógica. Primeiro, resolver o grau de risco crítico. Depois, o regular. E, por último, o grau de risco mínimo. Após classificar a lista de prioridades técnicas de recuperação, enfim, passaríamos para a sétima etapa, que seria a elaboração de recomendações e orientações para solucionar todos esses problemas constatados. Dependendo da lei, é necessário colocar a causa, a intervenção, o tipo de intervenção e assim por diante. Aqui em Fortaleza, a nossa lei, a 9913/12, ela solicita que, além de citar a manifestação ali presente, seja colocada a causa, o tipo de intervenção, o prazo de correção e, dentre todas as anomalias ali presentes, colocar qual a que terá um prazo maior para resolver. Mas isso vai de capital para capital. A nossa lei aqui é dessa forma. Existem outros locais que no laudo é necessário só colocar a manutenção e a intervenção. Após finalizar as recomendações, vamos para a oitava etapa, que seria uma avaliação da qualidade da manutenção. Ou seja, foi realizada a manutenção solicitada e aí vai ser avaliado como ficou o reparo. E aí você vai dizer se realmente está ok ou se não está ok. E você terá, assim, uma inspeção realizada com sucesso. A inspeção predial não é somente a gente realizar o registro de tudo que está acontecendo, mas é você ir até o final, ou seja, recuperar, solucionar tudo aquilo que foi apresentado no laudo de inspeção predial. Sobre o laudo de inspeção predial, quais os itens mínimos a serem colocados nesse laudo? Primeiro, nós temos que ter a identificação do solicitante, o nome do condomínio, ou o nome do proprietário, os dados dele, até mesmo para poder tirar a RT ou a RRT, classificar o objeto da inspeção, qual o principal objetivo dessa inspeção, colocar no laudo, a localização do mesmo, qual o endereço, CEP, enfim, data da vistoria, quando foi realizada essa inspeção predial, fundamental importância colocar quem realizou a inspeção, quais os profissionais envolvidos, descrever a técnica, tipologia, padrão construtivo. Por exemplo, essa edificação ela é constituída de alvenaria convencional, alvenaria estrutural, placas de gesso, qual a constituição dessa edificação, a utilização, a ocupação, se é residencial, comercial, enfim. Colocar a idade também da edificação, que você pode ter através do ABITS. E a partir do recebimento do ABITS, contar a vida dessa edificação. Ter também um nível de inspeção predial, que eu expliquei aqui, que nós temos 3, nível 1, nível 2, nível 3. Avaliar os documentos que ali pertencem, avaliar o alvará de construção, os projetos, os laudos já existentes, enfim. Abordar
a metodologia que seguiu para a elaboração desse laudo, por exemplo, quais os equipamentos, os instrumentos utilizados, lanterna, binóculo, multímetro, alicate amperímetro, enfim, fissurômetro. Relatar toda essa metodologia. Primeiro fez o quê? Teve uma entrevista, depois o registro fotográfico e assim por diante, conforme eu expliquei nas etapas da elaboração do mesmo. Obter também uma lista de verificação dos elementos construtivos, descrevendo a localização de cada anomalia. Não adianta registrar somente as manifestações sem citar o local. É necessário que também toda anomalia seja colocado o local em que a mesma está. Classificar quanto ao grau de risco. Cada anomalia tem que ter o seu grau de risco, se é mínimo, regular, ou crítico e assim por diante. Depois, uma lista de prioridades deve conter nesse laudo, para a gente saber quais as que irão ser primeiro sanadas. A lista de recomendações que a gente precisa ter, por exemplo, águas em todo ambiente que receba água, vamos supor, piscina, caixa d'água, deve ser impermeabilizado antes. Colocar informações técnicas, tá certo? Ter um registro fotográfico, né, que é de fundamental importância. Uma recomendação da próxima inspeção predial, que vai ser de acordo com a lei de cada capital, ou se o próprio autor do laudo quiser, ele pode citar quando deve ter uma nova inspeção predial, caso aquela capital ainda não possua a lei de inspeção predial. Deve ter também a data que foi elaborado o laudo e a assinatura do profissional que elaborou, junto com a sua ART ou RRT. E assim você terá informações mínimas necessárias no laudo de inspeção predial. Agora, algumas coisas básicas, elas devem ser inspecionadas. Irei citar agora alguns itens de fundamental importância nessa inspeção, certo? Seja ele básico ou seja ele mais importante. Então, primeiro, nós temos que ter a inspeção dos elementos estruturais aparentes, os sistemas de vedação, tanto externos quanto internos, sistemas de revestimentos, incluindo fachada. Como é que está o revestimento? Ele está desplacando? Não está? E assim por diante. Sistemas de esquadria, que através de esquadria nós temos também várias infiltrações e assim por diante. Sistema de impermeabilização, como é que está? Quando foi feita a última impermeabilização? Essa manta tem quantos anos? E assim por diante. Inspecionar também o sistema hidráulico, água fria, água quente, gás, esgoto, sanitário, águas pluviais e assim por diante. Avaliar os sistemas elétricos, dentre eles, como é que está a parte elétrica, o quadro ele está identificado, ele possui um esquema unifilar, os disjuntores estão corretamente mencionados, junto com seus condutores elétricos, possui DR, o DR é um disjuntor residual que protege contra fuga de corrente. Então tudo isso são informações mínimas que devem ser vistas num sistema elétrico. Como também deve ser inspecionado se tiver gerador, elevador, subestação, sistemas contra descarga atmosféricas, sistema de combate a incêndio, sistemas de coberta, telhado, rufos, calhas, a própria acessibilidade da manutenção e dentre outras informações. Então, tudo isso, no mínimo, deve ser inspecionado. E essa inspeção predial, existem vários profissionais. Eu vou citar agora alguns profissionais que podem fazer as inspeções de acordo com o sistema predial, e eu estou relatando isso de acordo com a Lei Federal 5194 de 1964. Estou utilizando ela como referência. Estou utilizando também a resolução 218 de 1977 do CONFEA, e entre outras. Então, assim, de acordo com o que eu relatei agora, essas referências, a Lei Federal e a resolução, na parte de estrutura, fundações, pilares, viga, laje, diz que o engenheiro civil ou arquiteto urbanista pode realizar essa inspeção predial. Em alvenaria, vedação, paredes, divisória, revestimento, esquadria, o engenheiro civil, o arquiteto urbanista. Na coberta,
trabalhos em solos, instalações hidráulicas, instalações de gás. Pode ser também engenheiro civil, arquiteto ou urbanista. Já nas instalações de comunicação, telefonia e informática, pode ser o engenheiro civil, o arquiteto urbanista e o engenheiro eletricista. Na parte de instalações elétricas de baixa tensão, de acordo com a NR 5414, pode ser o engenheiro civil, arquiteto, urbanista ou engenheiro eletricista. Se for instalações elétricas de alta tensão, somente o engenheiro eletricista. Em relação a elevadores e demais máquinas e equipamentos eletromecânicos, dentre eles geradores, exaustores, pode ser o engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico ou engenheiro de produção. Na parte de climatização, engenheiro mecânico. No sistema de bombas dos sistemas hidrossanitário, engenheiro civil ou engenheiro mecânico. Combate a incêndio, arquiteto urbanista, engenheiro civil ou engenheiro de segurança do trabalho. Proteção contra descargas atmosféricas, engenheiro eletricista, engenheiro civil. Na parte de automação, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico ou engenheiro mecatrônico. Na parte de segurança, câmeras, alarme, entre outros, o engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico ou engenheiro mecatrônico. E na parte de energias renováveis, o engenheiro eletricista ou mecânico. Então, pessoal, a nossa palestra, ela teve como principal objetivo abordar de forma bem objetiva a importância da inspeção predial. Cabe cada usuário de sua edificação cobrar do síndico ou do administrador para que essa inspeção predial aconteça, porque senão essa estrutura